Os estudantes tinham uma ideia de que a universidade precisava de uma política de assistência estudantil, porque os estudantes, porque de um lado a universidade tem que ir aonde os trabalhadores estão, tem que ajudar aos trabalhadores, enfim, tem que enfrentar e dar respostas à questão operária. Mas também a universidade tem que facilitar que os estudantes operários possam entrar na universidade, que o estudante trabalhador possa cursar a universidade. Daí a demanda, não apenas de ir à sociedade para levar a, as ideias aos trabalhadores, sino também de trazer os trabalhadores para dentro da universidade. E para trazer os trabalhadores para dentro da universidade, para que os trabalhadores possam estudar, fazer um curso universitário, então é necessária uma assistência estudantil. A universidade tem que facilitar que o trabalhador possa cursar e, portanto, tem que ter algum mecanismo de bolsa para facilitar a compra de livros, a alimentação do trabalhador, enfim, não? A política de assistência estudantil que poderíamos denominar. Compreende? E, finalmente, havia uma compreensão, me parece que é a ideia geral, não? Que estaba colocada en la reforma de Córdoba, que es la idea de que la reforma universitaria faz parte de la reforma social. ¿Entienden? Los estudiantes no tienen la idea de que la universidad es una isla, que ella se puede reformar y la sociedad permanecer la misma. Na verdade, a reforma da universidade faz parte da reforma social, como se chamava naquela época, não? A reforma social significa acabar com o poder dessa oligarquia agrária, não apenas a oligarquia interna da universidade, não? Sino a oligarquia agrária, mudar as relações de poder na sociedade, não? E compreendem? É nesse sentido que o movimento estudantil pode ter elementos jovens revolucionários aí, compreende? Jovens socialistas, enfim. Mas tem, quizás o grosso do movimento estudantil era reformista e expressavam as demandas naquela época de mudanças sociais no sentido de que a sociedade estava começando nessa época a un proceso de industrialización, ¿comprenden? Que iría a enfraquecer el poder de la velha oligarquía propietaria de las tierras y iría a dar lugar al surgimiento de la moderna burguesía industrial. Comprenden que el embate no es un embate entre socialistas y capitalistas, sino que es más un embate entre una sociedad que está en proceso de transformación, a sociedade da oligarquia dos proprietários de terra e pensando no nosso caso aqui no Brasil, dos proprietários de escravos, e o surgimento da sociedade moderna dos burguesa, não? A sociedade a partir da industrialização, compreendem? Os estudantes expressavam mais essa transição de uma sociedade antiga, não? Uma sociedade organizada em torno da propriedade da terra e dos escravos, para uma sociedade moderna, uma sociedade industrial, não? E claro que, reitero, não se pode desconsiderar a participação de estudantes com uma visão socialista e também, lógico, não dá para negar de que a reforma de Córdoba nasce pouco depois da Revolução Russa e que está presente, não? Na cabeça dos estudantes a transformação profunda, ¿no? Que está acontecendo lá na Rússia com a derrubada de uma oligarquia, compreendem também, ¿no? Do poder lá na Rússia, ¿no? Então podem haver ecos da Revolução Russa também aqui, mas não é uma proposta só para que fique
claro, não é uma proposta, diríamos assim, socialista. Uhum. Ainda que poderia ter acontecido, e efectivamente deve ter acontecido, participação de estudantes com uma visão socialista. Nós vamos a ver depois, agora, enseguida, vamos a ver cómo aparecen sí sectores socialistas un poco más a frente en esta en un proceso histórico, ¿no? En fin, eu falei bastante, mas eu queria ver se vocês têm alguma questão a destacar ou alguma pergunta. Eh, como vocês veem, é muito atual todo isso, entende? Se eu tirasse e falasse que eso no aconteció en 1918, yo tengo impresión que la gente se estaría preguntando si eso no es un proyecto para universidades de hoy en día, ¿no? Casi que todas esas cosas que están ditas aquí, ¿no? Incluso la Sim, questão eu da... ia falar sobre isso, professor. Ah, tá. Sí, ¿no? A cogestão, por exemplo, ¿no? Participação dos estudantes no governo. Es una cosa que ficou ahí, ¿no? Pelo menos aquí no Brasil nos vamos a ver ese problema, ¿no? No Brasil no avanzó, ¿no? En otros países de América Latina hay experiencias un poco más avanzadas, ¿no? Ujú. Eso. A ver, ¿algún otro comentario? En fin, alguna pregunta. Bueno, es una experiencia, reitero, a mí me parece riquísima. Vocês ven que ahí en la bibliografía nós temos un texto de Roberto Lehrer. Uhum. Eu vou voltar agora, entendem, à página principal, não? Aquela que diz aspectos históricos, não? Uhum. Nós estávamos, eu tinha clicado em inicios históricos e estávamos fazendo comentário. E agora voltei para a página principal, que tem um texto de César Benjamin, O Estado Nacional e a Educação, e tem o texto do Manifesto de Córdoba, propriamente dito. Y después tienen tres textos, ¿no? Roberto Lehrer, Reforma Universitaria de Córdoba, 90 años, un acontecimiento fundacional para universidades latinoamericanas, ¿no? Ahí, como ustedes ven, Roberto Lehrer concorda que con la reforma de Córdoba nace a universidades latinoamericanas, o pelo menos nace un proyecto de universidades latinoamericanas, ¿no? ¿Entienden? Porque, claro, no descargamos a herencia, ¿no? Colonial, en fin. Mas agora em Córdoba se colocou um elemento que é uma outra universidade, que é a Universidade Latino-Americana. ¿No? Depois tem outro texto, Reforma Universitária de Córdoba, um manifesto por uma universidade latino-americana, mais ou menos a mesma lógica de Roberto. E depois eu coloquei aí um livro de vários autores que está en español, que también una reflexión sobre universidades latinoamericanas, 90 años después, ¿no? Fue todo homenaje a los 90 años de reforma de Córdoba. De facto ya estamos en 100 años de reforma de Córdoba, ¿no? Comprenden que en 2018 hicimos 100 años del manifiesto de Córdoba, ¿no? Bueno, ahí vocês têm, me parece que no es muy extenso, o famoso manifesto. eh, eu abri ele, são 3 páginas apenas. O texto que está ahí, estoy oleando, o texto en PDF, está en español primero, en la lengua original, y después comienza un mismo texto en portugués. Uhum. A ver, ¿es eso?
¿O está todo en español? No, ahí está. No, está en portugués, ahí está. Ujú. La segunda parte está en portugués. Si alguien abrió un texto propio, eh, no voy a leer, claro, y no me parece. Vamos a intentar avanzar más un poco, oye, porque tuvimos tantos problemas, ¿no? Mas quando eh, vocês van a ver un llamado manifesto, ¿no? Que aquí está traducido así, manifesto liminar, ¿no? O primeiro parágrafo diz: da juventude argentina de Córdoba aos homens livres da América. ¿Entienden? Entonces, él está en ciencia, él está en conocimiento de que ellos están protagonizando un fato que no está restrito apenas a Argentina y ni siquiera a Córdoba, ¿no? Que es una cosa latinoamericana. Y solo voy a leer la primera frase, ¿no? Es maravilloso, da para leer todo, mas voy a leer solo la primera frase porque ahí que aparece o que eu falava da revolta contra essa oligarquia que estava dentro da universidade. Então, aí vocês dizem, o primeiro parágrafo: homens de uma república livre. Acabamos de romper a última corrente que, em pleno século XX, nos atava à antiga dominação monárquica e monástica. Só esse pedacinho, compreendem? Só para que vocês vejam isso que conversamos, não? Entendem? Os estudantes não queriam mais a participação da igreja, entendem? Por isso eles dizem, nos atava a antiga dominação monárquica e monástica. A igreja tinha direito de indicar, como se fosse o consune, compreendem? Teria direito a indicar participantes, representantes da igreja no consune. Y los estudiantes decían que no podía ser, ¿no? Que los representantes do consuni, diríamos así, ¿no? Dos conselhos universitarios, tinham que estar integrados pelos próprios agentes da universidade, ou seja, os estudantes e os professores, e não esos agentes externos que seriam representantes da igreja, que isso era, diríamos así, normal en aquella época, ¿no? ¿Comprenden? Y vean que eso fue así, esa representación en las universidades de América Latina fue así durante el século XX, durante mucho tiempo, ¿comprenden? Yo llegué a orientar un alumno colombiano que estudava a reconceituação na América Latina e ele queria estudar a reconceituação do serviço social na Colômbia, não? E aí ele vai relatar, entende, as lutas dos estudantes nos anos 60 na Colômbia, não? Em uma universidade que agora não me lembro, não? E a luta dos estudantes era para tirar a representação da igreja dentro do conselho universitário, porque em Colômbia, em essa universidade colombiana, não, ainda existia aquela ideia de que a igreja indicava representantes no conselho universitário, e indicava por ser igreja, entende? Pela questão do poder religioso. Então vocês veem como os estudantes se revoltam contra um poder religioso, enfim, mas não só, é o poder dos professores, de uma casta de professores que estavam ligados a um antigo regime, podemos dizer, não? A velha oligarquia agrária, que reitero, estava em processo de descomposição, estava em processo de transição para o surgimento da moderna sociedade burguesa, não? A sociedade industrial, urbana. Y los estudiantes de alguna forma eran portavoces de esa transformación. Ok, pessoal.